Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Videoaula essa de contabilidade de custo, análise comparativa entre custeio por absorção e custeio variável. Observe que nas duas aulas anteriores nós apresentamos custeio variável e custeio por absorção. Agora vamos dedicar essa aula para fazer um exemplo de comparação entre custeio por absorção e variável, para você ver as grandes diferenças, né? E analisar também as vantagens e desvantagens do custeio variável e custeio por absorção, né? Esta aula é dedicada para você, que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público, para você que quer se aprimorar mais nesse particular, porque é de suma importância. É um prazer imenso ter você de novo aqui neste canal. Já se preparou para a aula? Já se concentrou? Não permita que nenhum obstáculo perturbe a sua concentração, ok? De suma importância isso, né? Pense que estudar é preciso, somente assim as coisas vão ficar um pouco mais fáceis para você, né? Então, concentração máxima. Como já está preparado? Então, vamos lá. Nossa agenda é interessante. Análise comparativa, custeio para absorção e custeio variável. Vamos pegar um exemplo, fazer das duas maneiras de comparar, para você ver porque, em que condições, inclusive, eles são iguais, né? E quais são as vantagens e desvantagens de absorção e variável, tá? Basicamente é isso. Se você gostou das aulas anteriores, inscreva-se no canal, é importante a sua participação, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue com seus amigos, é importante que socializar essa informação, e se tiver dúvida, mande para o meu e-mail, que teremos imenso prazer em atendê-lo o mais rápido possível, tá? Veja, essa aula é interessante, eu vou pegar o mesmo exemplo, calcular ele com custeio por absorção, custeio variável, e depois fazer uma comparação entre eles e ver exatamente algumas características importantes que ficam destacadas nessa comparação, né? Produção, 1.000 unidades do produto X, quer dizer, lembra-se que nas duas aulas nós consideramos esse mesmo caso, né? O custo de 9.000, aqui tem custo direto e indireto, despesa de 3.000, situação 1, né? Eu vendi 800 unidades. Então, a situação 1, eu tenho vendas de 800 unidades, a R$ 20 cada uma, né? Então, deu uma receita de R$ 16.000, né? Na situação 2, eu vendi tudo, né? Na primeira situação, eu vendi parte da produção. Produzi 1.000, vendi 800. Na situação 2, eu vendi tudo que produzi, né? Produzi 1.000 unidades, vendi 1.000 unidades a 20, com uma receita de R$ 20.000, né? Vamos ver como se comporta, né, nesses dois casos específicos, venda total e venda parcial. Solução. Custo unitário. É simples, né? Eu pegar o 9.000 e dividir, evidentemente, pela quantidade produzida, né? Então, eu peguei lá meu 9.000, dividi pela quantidade produzida, olha, 1.000 unidades, e tem exatamente 9.000 aqui em R$ 9 por unidade, é o que vai para o estoque, né? Isso é bem simples, como nós vimos lá no custeio por absorção na aula anterior. E aí, como é que fica essa DR simplificada, né? Eu vou fazer a DR automática, né? Ou seja, de uma só vez eu vou ver a situação 1 e 2 para você ver como é que se comporta. Qual é a receita de vendas? A receita de vendas é a mesma, porque aqui eu vendi 16.000, né? Praticamente isso aqui é reproduzido daquele primeiro caso que nós apresentamos na outra aula, 16.000, e na situação 2 eu vendi 20.000. Então, eu vendi 16.000, porque eu vendi 800, e 1.000, porque eu vendi, evidentemente, todo o estoque, então tem 20.000 de receita, né? CPV, é bem simples, né? O CPV aqui, você vai começar a perceber que ele vai ser exatamente 800 vezes 9, né? Eu vendi 800 unidades, ó, azulzinho, azulzinho, tá vendo? Para facilitar, né? Azulzinho, se eu vendi 800 e é a R$ 9 o custo unitário, 800 vezes 9 dá 7.200. Já aqui não, eu vendi 1.000, então se eu vendi 1.000 e é a 9, então tem 9.000 de receita. Então aqui eu tenho 7.200 de receita, observou? E aqui eu tenho 9.000 de receita, né? Então interessante esses dois casos, né? E eu vou à frente, o resultado bruto aqui dá 8.800, aqui dá 11.000, tá? E aí eu vou, as despesas, 3.000, tá vendo? Eu vou voltar aqui só para a gente marcar isso aqui, ó, as despesas de 3.000, ó, vem para cá,
e as despesas de 3.000 vêm para isso na situação 2. Então, você veja que automaticamente eu estou tendo situação 1 na DS simplificada e situação 2 para comparar esses dois casos, né? Vendendo, ou seja, a absorção vendendo a produção parcial e vendendo a produção total, né? E aqui eu tenho como resultado 5.800 e aqui 8.000. Então, tem esses dois resultados importantíssimos, né? 5.800 e, evidentemente, 8.000. Então, nesse caso, nesse primeiro caso aqui, nós fizemos a absorção em duas situações. A primeira, de azul, no caso, vendendo parcialmente a produção, e a segunda, vendendo totalmente a produção. Então, você veja que na segunda situação, vendendo tudo, eu tenho um resultado líquido de 8.000, e aqui eu só tenho de 5.800, tá? E agora vamos ver esse mesmo caso, se fosse por custeio variável, e depois fazer a comparação entre os dois, né? Então, vamos lá, o custeio variável, né? Como é que seria o custeio variável? 1.000 unidades de produto X, aqui eu teria que me preocupar. Eu teria que separar o que é custo variável e o que é custo fixo. Então, lá eu tinha 9.000 junto. Aqui eu tenho que separar os dois, porque no custeio variável eu tenho importância vital saber quais são os custos variáveis. Então, dos 9.000, é 7 correspondente, né? Deixa eu marcar aqui para a gente brincar. 7 correspondente aos custos variáveis, está aqui, os custos variáveis, e 2.000 correspondente aos custos fixos, né? E aí eu vou à frente. Despesa de 3.000, do mesmo jeito. Situação 1, a mesma coisa, vendi parcialmente o estoque, só vendi 800 unidades. Na situação 2, eu vendi o estoque total, está em verde aqui, eu vendi as 1.000 unidades, dá uma receita de 20.000. Agora vamos fazer a solução e mostrar como é que se comporta. A primeira coisa é o custo unitário. Como é variável, eu vou levar em consideração os custos variáveis, né? Então, os custos variáveis eu levo em consideração. Para isso, eu vou dividir 7.000, que é meu custo variável, por 1.000, que é a produção aqui, ó, 1.000. E aí eu encontro, né, que o meu custo unitário agora é 7 por unidade, né? Observe que lá no custeio por absorção nós encontramos 9 por unidade, né? R$ 9 por unidade. Aqui é somente 7, né? Por quê? Porque eu só levei em consideração os custos variáveis. Vamos fazer a DS, situação 1 e situação 2. Mais uma vez, a situação 1 é venda parcial do estoque, aqui a situação 2, venda total, né? Vendas, 16.000, 20.000, exatamente igual como estava lá no outro. CPV, olha, no custeio variável, o CPV é somente custos variáveis. Então, é 800 vezes 7. Observou agora? 800, porque eu estou tratando exatamente da venda parcial do estoque, vezes 7. Está vendo? A venda parcial do estoque, está aqui, ó, venda parcial do estoque, vezes 7. Né? Já na situação 2, a de verde, eu vendi total. Então, eu vou considerar aqui as 1.000 unidades que eu vendi, né? Olha, 1.000 vezes 7, né? Então, aqui é 7.000. Então, aqui é 5.600 e aqui é 7.000. Veja que coisa interessante, né? E o resultado bruto, né? O margem de contribuição, como queira chamar, né? A nível de custeio variável. Aqui dá 10.400, aqui dá 13.000, 20 menos 7.000, e aqui 16.000 vezes menos 5.600. E aqui nós temos o resultado. As despesas, 3.000, ó, mais uma vez a gente marca aqui, para você ficar bem bonitinho para você. As despesas aqui, ó, 3.000, ó, veio para aqui, e 3.000 veio para aqui, tá vendo? 3.000, as duas despesas exatamente são iguais, né? E aí nós vamos ver os custos fixos. Ó. Os custos fixos aqui, 2.000, ó, os custos fixos, né? Veja que no início eu tive a grande preocupação de separar os custos fixos dos custos variáveis. Ó. Custos fixos, 2.000, e custos fixos aqui, 2.000. Separei para justamente só considerar aqui como custo do produto os custos variáveis. Né? E, por último, eu tenho aqui 5.400 como resultado na situação 1, de venda parcial, com resultado líquido, e 8.000 na segunda situação, vendendo tudo. Observe que eu estou fazendo aqui uma DR simplificada, não está tendo tributação nem sobre venda, nem sobre o resultado. Né? Então, nós temos aí apresentado no caso específico. Né? No primeiro caso, mostramos o custeio por absorção e agora custeio variável, quer seja com venda parcial, quer seja com venda total. Tudo de verde é venda total. Né? E aí nós vamos ver uma coisa interessante. Né?
Vamos fazer um quadro comparativo agora das duas situações, custeio variável, custeio fixo, na situação 1, venda parcial, e na situação 2, venda total, né? E vamos ver como se comporta aqui, venda total da produção, certo? Estou vendendo a produção toda, como é que ficou? Absorção lá e variável. A produção toda lá está como verde, né? Então, 20 mil, 9 mil aqui é 7, 11 mil aqui é 13, 3 mil, ou simplesmente eu transcrevi. Uma coisa interessante, né? O resultado é o mesmo, né? E, rapaz, que negócio interessante, né? Olha, o resultado aqui é exatamente o mesmo, né? Então, a gente tem a primeira conclusão, né? Se você vendeu toda a produção, tanto faz você adotar o método custeio variável como por absorção, o resultado final é o mesmo, né? Porque você não ficou com nada em estoque. No custeio de absorção, quando você fica com estoque, lá está uma partezinha dos custos fixos, né? Que não são tratados no custeio variável, né? São expurgados, é tratado somente na DR. E, evidentemente, que a absorção que você vendeu total não fica mais nada em estoque. Então, o resultado de um é o resultado do outro, né? E aí a gente começa a perceber que isso é uma grande conclusão que nós chegamos, né? E aí a gente, interessante, ó, o resultado bruto por absorção é menor do que o resultado bruto pelo variável. Muito cuidado com isso, que às vezes cai em questões teóricas, né? O resultado bruto por absorção é menor do que o resultado bruto por variável, quando eu tenho uma produção total. Mas o resultado líquido por absorção é exatamente igual ao resultado líquido do variável, né? Então, você veja com uma coisa, o líquido e o bruto, né? O bruto, a absorção é menor e o líquido é igual. Tanto faz eu trabalhar com absorção, com variável, o resultado é o mesmo, né? Duas conclusões interessantes. Agora vamos ver com a venda parcial. Veja, a venda parcial, nós pegamos os dados que estão lá nos slides anteriores e transcrevendo para cá, ó. 16 mil, CPV, resultado bruto, achamos aqui 5.800 e aqui 5.400. Veja que são diferentes, né? O resultado que você vai ter aqui é diferente, né? O resultado que você vai ter líquido, tanto no custeio por absorção na venda parcial, é diferente do custeio por absorção no custeio variável, né? Então, você observa que o resultado por absorção é maior, eis porque a receita só aceita a absorção, né? Aqui é um caso particular, eu vendi tudo, produzi, vendi tudo. Aqui não, na maioria das vezes você não vende tudo, né? Então, você veja que o resultado dá maior, e em cima disso surge a tributação, né? Se surge a tributação, né? Quer seja aqui em cima das vendas, quer seja aqui, o resultado final sendo maior, a tributação, a taxa, evidentemente, pode ser até a mesma, mas o resultado da operação é maior. Então, você paga mais tributação. No caso aí, imposto de renda, né? Sobre pessoa jurídica, né? CCSL e assim por diante. Então, você começa a perceber que o resultado por absorção é maior do que o resultado variável se a produção, a venda for parcial, né? E aí nós temos mais algumas conclusões. Ó. O resultado bruto por absorção, ó, é menor do que o resultado variável. Mas veja, no primeiro caso da venda total, o resultado líquido era igual. Agora não, o resultado líquido por absorção é maior do que o resultado por variável. E aqui é que incide a tributação. Eis porque só se aceita praticamente, evidentemente, o método de custeio por absorção, aquele que dá maior resultado, maior tributação e assim por diante. O valor final da tributação é maior, né? Mesmo aplicando a mesma taxa, a base é diferente, né? A base é diferente, a base é maior. Então, a gente chega à conclusão que essas duas conclusões aqui são importantíssimas, né? Primeiro que venda total, resultado líquido é igual. Venda parcial, resultado por absorção é maior. Então, a nível de resultado bruto por absorção é menor e aqui também é menor, certo? Mesmo caso, né? Tanto um como o outro. Mas o resultado líquido por absorção, se é invariável, se eu tiver uma venda parcial, a absorção é sempre maior, né? E aqui está uma particularidade que é da venda total, tá? Veja, esse exemplo é interessante, que complementa tudo que a gente viu em aulas anteriores, né? Quer dizer, um exemplo comparativo de importância vital, né? Agora vamos ver vantagens e desvantagens de absorção invariável, né? Primeira coisa que a gente vai tratar é custeio variável como vantagem e custeio por absorção como desvantagem, né? Vamos ver essas duas coisas como se comportam.
Há decisões gerenciais que requerem a separação de custos fixos e variáveis. Lógico, na hora que eu estou preocupado em reduzir meus custos fixos, aquilo que, dependendo da minha produção, ele existe, né, de um modo geral, então é de importância vital que eu me preocupe em separar os custos fixos e variáveis, né? Outra coisa também, se eu vou dar um tratamento aos custos variáveis, fazer com que eles sejam menores, estudar através de mudança de fornecedor, ter opções outras de fornecedor e tudo mais, é importante que eu separe. Já o custeio por absorção é desvantagem, trata custo fixo como se fosse custos unitários, isto é, variáveis, né? Então, a gente viu lá, quando tratamos custo fixo, quanto mais eu produzo, menor é o custo fixo unitário, né? Mas o custo total é o mesmo. O custo fixo total é o mesmo. Apenas que eu diluo mais. Se eu produzir mais, eu vou dividir por mais unidades, fica melhor. Na hora que eu produzir 1.000, eu dividi por 1.000 meus custos fixos unitários, né, para chegar a ele. Na hora que eu só 100, eu só dividi por 100. Então, você veja que o custo do produto fica variando de um, né, em função da quantidade. E, na verdade, que os custos variáveis não, né, os custos variáveis não. Custo fixo não tem interferência no valor da produção. É uma grande vantagem, né? Custo fixo pode levar a erro, pois eles dependem do montante do volume de produção. Quer dizer, comentamos aqui no caso anterior. Quanto mais eu produzo, mais eu diluo, né? Remove os efeitos das mudanças do inventário na mensuração dos lucros. Lógico. Veja que lá no custeio por absorção, o que fica no estoque, ele está com a parte de custo fixo, né? E nem caiu lá na DR, porque eu não vendi, né? Então, o aumento de lucros devido a incrementos de inventário ou redução de lucros pelo decréscimo de inventários. É importante ser vital, né? Então, você veja que é uma grande desvantagem do custeio por absorção. Há mais dados para análise, porque aqui os dados são mais detalhados, né? Eu separo custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável, e vou separando cada um deles. Há menos dados para análise. Embora que eu possa estar trabalhando com alguns autores defendem, eu também, eu posso estar trabalhando com custeio por absorção e ter os dados detalhados do jeito que eu quero, tanto quanto o custeio variável. Apenas que eu trabalho com custeio por absorção para atender às condições fiscais, né, às exigências fiscais. Melhor controle dos custos fixos, separação das demonstrações, concordo. Rateio dos custos fixos, maior grau de subjetividade. Essa é uma das grandes fraquezas do custeio por absorção. Há rateio, rateio é subjetivo. Por melhor que você faça o rateio, por mais preciso que seja, há uma pessoa que vai contestar e vai apresentar uma melhor maneira de ratear. Certo? O rateio sempre tem grau de subjetividade. Olha, eu não estou falando de arbitrariedade, que eu tenho critério. A arbitrariedade eu não teria critério, certo? Eu tenho subjetividade porque na hora que eu defino um critério, pode ser que haja critérios melhores, né? Atende fins gerenciais, isso aqui não atende, né? Porque não tem detalhamento, não há separação em custos fixos variáveis, não permite análise de relação custo-volume, a não ser que você tenha também isso detalhado, né? Se você tem sistema de informação que pode detalhar do jeito que você quiser, de tal maneira que você atende a absorção e atende variável, pouco importa. O próprio sistema vai dar essa informação para você, para as áreas, as pessoas das áreas de análise começarem a trabalhar. Facilita a elaboração e o controle de orçamentos e a determinação de controle de padrões, com certeza. Quanto mais detalhe eu tenho, mais eu tenho controle das variáveis e mais eu vou ter controle de como, evidentemente, eu posso reduzir determinados custos, determinadas despesas, né? Agora vamos tratar custeio por absorção como vantagem e custeio variável como desvantagem. Primeiro, atende aos princípios contábeis e normas contábeis e é aceito pela Receita, que não atende, né? Nem atende um nem outro. A gente viu aqui que a Receita Federal não aceita o custeio variável, até porque o custeio por absorção dá o maior resultado, né? O próprio exemplo nós mostramos. Pode ter menor custo de implantação, lógico, o custeio aqui tem menos dados, menos detalhamento, você vai gastar menos. Aqui não, é mais cara a sua implantação, com certeza, né? Isso aí é bem discutível. Fixação de preço de venda mais reais, pois contempla todos os custos da empresa nos custos unitários. Né? E vocês sabem exatamente quanto foi. Já os custos fixos não são totalmente fixos, os variáveis não são completamente variáveis. Nós vimos isso quando tratamos custos fixos variáveis, os custos semifixos e semivariáveis, né? Não considera o custo fixo na determinação do preço, né? Evidentemente, o custeio variável ele não considera, ele considera a parte do custo fixo, né? Demonstra índices de liquidez mais reais, quer dizer, se você estudar análise das demonstrações contábeis, você vai ver que o custeio por absorção, a liquidez fica mais real, porque ele está considerando todos os custos fixos e variáveis.
pode prejudicar a análise de parte dos credores no tocante aos índices de liquidez e, evidentemente, capital circulante líquido, né? Quem estuda vê isso lá em análise das demonstrações, vai ver que o custeio variável ele prejudica. Aqui são índices mais reais, né? Custeio variável, vantagens e custeio variável, desvantagem. Ele contra ele próprio, né? Então, os custos dos produtos são mensuráveis objetivamente, não há rateio. Isso é uma grande vantagem, né? Mas veja, por outro lado, eu tenho que observar que a subavaliação de estoque pela exclusão dos custos fixos e indiretos. Então, meus estoques ele não contempla os custos fixos e indiretos. Ele vai direto para o resultado, né? Não atende aos princípios e afeta o resultado do período, né? É com desvantagem. Se pensar em relação a isso, você veja, eu tenho que me preocupar que meus estoques estão subavaliados, os custos fixos não estão lá. Lucro líquido não é afetado por aumento ou redução de inventário. Não, o inventário não tem, né, na custeio variável, você não tem essa afetação, porque lá só estão os custos variáveis, né? Às vezes, há dificuldade de separação em custos fixos e variáveis, pois existem custos semivariáveis e custos fixos. Também mostramos na aula lá que fala de custos fixos e variáveis, isso aí, os semivariáveis e os semifixos. Aí você tem extrema dificuldade que determinado custo ele tem parte fixa e parte variável. Eu preciso controlar essas duas coisas, né? Independente, até nós mostramos lá, energia elétrica, pode ser que eu tenha um consumo mínimo, é uma parte fixa, e a variável é em função da produção, né? A demanda de uma caldeira, né? Pode ser que eu tenha um custo fixo e tenha um custo variável também, é importância vital isso aí, né? Vamos lá. Continuando aqui, vamos ver. Dados disponíveis para análise da relação de custo, volume e lucro. Nós temos uma aula só sobre isso, custo, volume e lucro. Então, a variável é importantíssima. Eu tenho lá para calcular meu ponto de equilíbrio, quer seja contábil, quer seja financeiro, né? Quer seja econômico, a margem de lucro que eu vou ter, né? A margem de segurança, tudo isso é mais importante eu ter isso detalhado. É voltado para decisões no curto prazo, mas subestima os custos fixos que estão ligados à capacidade de produção e de planejamento de longo prazo. Então, os custos fixos eu preciso me preocupar. Então, quando você trabalha com custeio variável, para você minimizar um pouco essa desvantagem, é importante você ter consciência do que é custo fixo operacional, e o que é custo fixo estrutural, né? Também na aula de custo fixo nós mostramos isso lá no detalhe. Volte lá à aula, assista mais de uma vez, que é importante você ter esse conceito, custo fixo estrutural e custo fixo operacional. Maior clareza para o planejamento de lucros e tomada de decisão, com certeza, né? Você tem. E os dados estão mais próximos da falha e da responsabilidade do gerente, facilitando a variação do desempenho. Na hora que eu separo o custo fixo e variável, você veja, o gerente de produção ele vai ter muito mais proximidade para controlar os custos variáveis e controlar também os custos fixos, né? Fazendo com que a empresa gaste menos, né, de um modo geral, né? Por isso que é a grande vantagem do custeio variável, né? Se você gostou desta aula, inscreva-se, é de importância vital, compartilhe nas suas redes sociais e qualquer dúvida, se você ainda tiver, mande para amamessage@gmail.com e teremos imenso prazer em atendê-lo, né? Observe que nessa aula nós fizemos exemplo comparativo para você não ter mais nenhuma dúvida entre o que é o custeio variável, o que é o custeio por absorção, quais são as grandes características que apresenta cada um, as peculiaridades de cada um. Veja que quando tem a venda da produção total, tanto faz eu calcular o custeio variável com o custeio por absorção, o resultado é sempre o mesmo, né? É de importância vital, mas o resultado bruto por absorção sempre é menor do que o custeio variável em qualquer das situações, né? Ok? Um prazer imenso ter você aqui novamente. Espero contar com você numa próxima aula nesse canal. E calma, é aos poucos que a vida vai dando certo. Ok? Estudar é preciso. E até uma próxima aula, se Deus quiser.